Coronel Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, afirmou nesta segunda-feira, em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, que a ABIN alertou sobre o risco de invasão em comunicado enviado às 10 horas daquele dia. Antes de passar aos comentários, gostaria de pedir para a produção colocar o vídeo de outra fala do Coronel Jorge Naime. Então vamos para o dia 8, que é o dia que a gente está analisando especificamente aqui. O senhor entrou em confronto, estava até de folga, mas fez questão de servir, de ajudar a conter. Eu lhe pergunto, o senhor tem experiência, está muito clara a sua experiência, o histórico. Os manifestantes que o senhor viu, o confronto que o senhor entrou, foi lá fora ou foi dentro aqui do Congresso Nacional ou de algum outro prédio público? Eu não estive dentro de nenhum prédio público. Eu já assumi foi lá a fora. tropa em cima da cúpula do Congresso Nacional, onde foi minha primeira atuação. Tá, foi aqui em cima então. Sim, senhor. Eu lhe pergunto, o senhor tem experiência de manifestação? Olhou as máscaras, olhou algumas pessoas que estavam diferentes. O padrão era o mesmo ou tinha gente com táticas, com planejamento, que o senhor vê que tem uma formação maior para esse tipo de depredação? Excelência, é muito difícil, né, dizer para o senhor assim, especificamente se tem tática ou treinamento, mas que eles tinham uma organização, e isso era claro. Né? Eles tinham uma organização, eles tinham uma linha de ataque, eles tinham uma linha para destruição, né? Tinha bomba, tinha coquetel molotov. Era a maioria dos manifestantes ou uma parcela específica? Porque a maioria a gente vê pessoas, senhoras, senhores. Não, é inegável. É inegável que tinha, né? Eu mesmo vi várias senhoras, vi várias pessoas de idade ali no meio do flagrante, né? Que infelizmente, né, a gente teve até que prender, porque estava no flagrante delito, estava ali no momento, junto daqueles autos ali, a gente não tinha como elaborar naquele momento da prisão, como polícia ostensiva, qual era a participação, se era de autoria, se era de coautoria, né, qual que era a participação dessas pessoas, mas pra gente que estava operando no terreno, a forma até de movimentar, né, a gente via que eles tinham uma organização e que tinham modus operandi coordenados. Mas esses agressivos, eles eram uma minoria em relação às pessoas que estavam. Era uma minoria em relação a todo o resto do público. Isso é importante, isso é muito importante. Aí, todos viram o vídeo aí. Antes de passar o comentário, chegamos aos 44 mil inscritos. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo aí. Vocês sabem que o Bradock vem através de curtidas, de likes, de badalos, de notificações, né, Paulo? E de inscritos, e a gente quer agradecer a todos vocês aí que estão com a gente, estão nos comentários, e eu passo o comentário para o Paulo Figueiredo. Primeiro, parabéns ao senador Girão, sempre está ali fazendo um trabalho que deveria estar sendo feito até por mais senadores, infelizmente. Tem muito palhaço nessa CPMI, né? Então, parabéns ao senador Girão por fazer as perguntas que elucidam de fato o que está acontecendo. E, com o tempo, o cenário está começando o cenário que está se desenhando está ficando cada vez mais claro. Está ficando cada vez mais claro. Nós temos que começar a identificar quem eram as pessoas que estavam ali de fato. Primeiro, fazer a separação do joio do trigo, né? Como ele disse, tinham senhoras ali em flagrante delito, tinham pessoas que foram levadas ali ou por inocência, havia uma inocência muito grande de gente que achou que não ia dar nada, e houve gente que achou ali que estava fazendo um ato de patriotismo, de coração valente ali, não sabia direito o que estava fazendo, insuflada pelos outros, e acabou sendo feito de trouxa. Eu digo isso porque no dia, eu fui um dos primeiros a entrar no ar na Jovem Pan, na manifestação, e eu vi o termômetro das pessoas dizendo, é isso mesmo, tem que ir mesmo, não sei o que, blá. Então tinha muita gente ali de trouxa. Desculpa, se você entrou em prédio público, se você chegou perto demais de prédio público, se você entrou ainda por cima, você foi trouxa. Então tinha muita gente trouxa. Tinha muita gente achando que trouxa porque não sabia a gravidade do que estava acontecendo, e tinha gente que achou que ia fazer alguma coisa, mas não sabia exatamente o que. Então, agora, tem que separar isso
das pessoas que efetivamente estavam com um objetivo nocivo ali, de depredação de patrimônio público. Ninguém quis dar golpe, ninguém quis tomar o poder. Tem uma coisa que os russos explicaram esse final de semana, é que você tomar o poder através de ação de força é muito difícil. Você não vai conseguir com as velhinhas do Zap no final de semana e nem com meia dúzia de black bloc depredador. Então nunca foi uma ação de golpe. Isso é uma narrativa absolutamente falsa. Nunca ninguém quis tomar poder, não havia expectativa de golpe. Para ter golpe você vai lá, você vai sentar e vai mandar, vai tomar o Estado. E não foi isso que aconteceu. Então, agora o que nós precisamos começar a fazer é identificar quem eram essas pessoas que estavam insuflando os trouxas e que estavam com um objetivo efetivo de depredação de patrimônio, de causar confusão. Quem eram essas pessoas? Porque essas ações do tipo Xandaquistão, onde você pega e julga, bota todo mundo no mesmo balaio, o joio e o trigo, e julga todo mundo, faz julgamentos coletivos, isso só serve para esconder os verdadeiros culpados no meio do bolo. Então pode ser que aquele que esteja conduzindo a ação tenha interesse em esconder os culpados no meio do bolo. Pode ser. É uma hipótese que acaba sendo levantada quando falta transparência no processo legal. E o que nós queremos? Queremos que as pessoas tenham o julgamento seguindo o devido processo legal. Então, como o policial disse, a moça foi presa lá, a senhorinha foi presa em flagrante. O que ela estava fazendo? Ela estava num prédio público que ela não podia estar. Qual é o crime? O que diz o Código Penal? Qual é a prova que tem contra ela? Conduta individualizada, como manda a lei. Isso é que é Estado de Direito. Qualquer coisa fora disso é estado de exceção. Agora, qual o interesse? É simplesmente amedrontar a todos? Ou é amedrontar a todos e esconder os verdadeiros culpados no meio do bolo? Não sei. Fica a pergunta aí, vou deixar vocês responderem. Obrigado, Paulo Figueiredo. Quero mandar um abraço também à nossa comentarista e faz parte do time Braddock Show, Elisandra Padilha, está com a gente aí nos comentários. E eu já passo o comentário para o Adriles Jorge. Alguém está me dando um retorno aí. Olha, no som. Olha, o que o coronel falou no seu depoimento esclarecedor já é pelas próprias imagens do G. Dias, né? Ensaiando, orquestrando, encaminhando aqueles invasores. A gente via claramente alguns subgrupos. A direita nunca teve essa tradição de depredação, nunca teve essa tradição de usar máscara em suas manifestações, muito menos nunca teve uma tradição de ficar um cinegrafista ensaiando. Não, vai lá, arromba a porta do escritório presidencial, vai lá de novo, deixa eu filmar. Uma coisa muito estranha. E o depoimento do coronel, ele estudou outras coisas também. Parece que havia várias pessoas hospedadas em hotéis de luxo dentro de Brasília, ou seja, não é também uma manifestação que veio de ônibus, parece que havia pessoas. Tudo indica que pode haver a possibilidade de haver infiltrados de quem? Não se sabe. O que a gente sabe é que essa invasão rendeu lucros e dividendos para o governo. O que eles fizeram? De acordo com aquele bando de trouxa lá que invadiu os prédios, ou então trouxas assim orquestrados que depredaram o patrimônio público, toda a direita brasileira ficou demonizada. Eles conseguiram recrudescer. Eles quem? O judiciário brasileiro, Alexandre de Moraes. Conseguiu recrudescer ainda a secção a pessoas como Paulo Figueiredo, como Rodrigo Constantino, a mim, a pessoas que tiveram vozes silenciadas, redes sociais removidas, contas bancárias pessoas que foram presas indevidamente, como o próprio Bismarck, parceiro do nosso querido Paulo Souza, que é um comediante que não sabe por que foi preso, ficou 45 dias numa solitária sem ver a luz do sol, como o Cacique Sererê, como o líder evangélico, como várias outras pessoas que nem sabem por que estão presas, inclusive o próprio coronel que falou: eu estou preso há 5 meses e não sei por quê. A gente intui por quê. A guarda presidencial sumiu, todo o reforço que havia no entorno sumiu, o presidente foi para Sorocaba, está comprovado, cuspido e escarrado, que o general Dias recebeu avisos da ABIN, da Polícia Federal, de que havia a possibilidade iminente de invasões no fatídico dia 8 de janeiro. Tudo indica que... Tudo indica, não. O nosso querido ministro Flávio Dino também foi informado da mesma forma e não fizeram nada.
de maneira leniente, a ser complacente com uma coisa que melhorou o status do governo e praticamente dizimou a oposição como sendo golpista. O Alexandre de Moraes hoje deu uma entrevista falando, esses dias, né, deu para Piauí, falando assim, não, porque o que é de extrema-direita somos nós, né? Eu, Salles, o Paulo Figueiredo aqui. A extrema-direita pegou a liberdade de expressão para fazer apologia a nazismo, a pedofilia, a fascismo, e isso é um ataque à democracia. Quem de nós aqui vê alguém fazendo apologia a nazismo, a pedofilia, a fascismo? Ou seja, isso é tudo narrativa. E a pergunta que se faz a pergunta capciosa, que as pessoas têm medo de dizer ao que tudo indica, o STF, o PGR e o senhor Alexandre de Moraes tiveram acesso a essas imagens. Tiveram pleno acesso a essa subdivisão de grupos, uns mascarados, uns orquestrados, o general Dias orquestrando as pessoas. E cadê o general Dias preso? A gente tem o coronel aí preso, sem saber por que está sendo preso. A gente tem humorista, já falei, cacique indígena, líder evangélico, cidadãos, senhoras de 70, 80 anos foram presas. A gente não tem individuação de conduta. Que você percebeu que cada um fez uma legitimidade de direito vista e observada no mundo inteiro, no mundo democrático ocidental inteiro, menos aqui no Brasil, que o Alexandre de Moraes fala, não importa quem fez ou quem não fez o quê, quem estava lá vai ser julgado da mesma maneira. Ou seja, que justiça é essa que a gente tem aqui no Brasil? Que junta judicial é essa que a gente tem no Brasil? Que pessoas são presas por minutas apócrifas, por denúncias descabidas, por fazer humor, por ficar indignada com a eleição, cacique indígena preso, humorista preso, entendeu? Ex-ministro preso, sem saber por que está preso, com tornozeleira de senhora de 80 anos preso. E quando a gente vê um general, como o general Dias, orquestrando aquelas pessoas, quando a gente vê um governo sabendo daquela invasão, o ministro Flávio Dino sabendo daquela invasão, o ministro Dias sabendo da invasão, tudo indica, o Lula sabendo da invasão e nada acontece. Ou seja, para onde que a gente recorre? A imprensa é anuente com esse estado de coisas. O legislativo fica, com todo respeito às exceções, como o Ricardo Salles, fica acocorado, acovardado, com medo de dizer que veio. A gente tem um governo executivo sorrindo até os dentes pela possibilidade de demonização e agora, amanhã, ao que tudo indica, a inelegibilidade de Bolsonaro. E a gente tem um judiciário que está vendo o trem passar e não faz nada, não se sabe, por complacência, por ativismo, por execução ou por demérito. Então, há perguntas no ar e o pior, as respostas a essas perguntas são muito objetivas. Todo mundo sabe, mas todo mundo tem medo de dá-las por medo de censura, prisão e perseguição. Obrigado, Adrilles. E já passo o comentário para o Ricardo Salles. Veja, esse 8 de janeiro está muito mal explicado. Não há nenhuma pessoa, nós já dissemos isso várias vezes aqui, não há nenhuma pessoa em sã consciência que defenda ou que justifique ou que queira explicar sob a ótica da razoabilidade a invasão de prédio público e tudo mais. Isso é fato. Então, para deixar bem claro aqui, ninguém está passando a mão na cabeça de atos criminosos que foram praticados no 8 de janeiro. Mas para isso existe a lei, como o Adrilles e o Paulo disseram muito bem. O sistema do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e tudo mais, exige que você faça a individualização da pena para que a pessoa, inclusive, tenha oportunidade de se defender. Porque uma das maneiras que você reduz a capacidade justamente da ampla defesa é você não dizer para aquele que é réu do que ele está sendo acusado. Se ele não sabe exatamente do que ele está sendo acusado, ele não pode se defender. Ninguém faz prova negativa. Mas isso é uma questão que já falamos inúmeras vezes aqui, não convém, não faz sentido repetir. Outro fato importante, que também diz respeito a essa descrição que o coronel da PM fez ao Girão, diz respeito àquelas pessoas que foram tratadas como animais no curral, ali na porta do quartel-general do Exército, e aquele palhaço daquele general, aquele melancia, que estava lá coordenando a operação, dizendo, não, primeiro ficou muito emocionado de poder falar com o Lula naquele momento, quer dizer, um panaca. Segundo, ele confessou a sua covardia em cercar aquelas pessoas e conduzi-las para um ônibus, dizendo ou fazendo parecer que elas estavam sendo protegidas e no fundo elas estavam sendo encaminhadas para ser presas. Isso é de uma covardia. Quer dizer, esse pessoal
para que essa turma, eu estava pensando aqui no começo do nosso programa, essa turma aí do exército russo e tudo mais, parece o nosso sargento Pincel aí, o G. Dias, né, que inclusive nós vamos convocá-lo lá na CPI do MST, para que ele explique o que ele fez, não é só em relação ao 8 de janeiro, não, é em relação ao próprio MST, porque tem matérias comprovando que a ABIN faz o monitoramento dessas invasões de terra no Brasil desde 2009. Eu quero saber, a gente quer saber o que o G. Dias fez para combater as invasões do MST. Mas o que importa, o que eu queria deixar claro aqui é isso. Essa turma, que principalmente daquele general Dutra, mais um melancia aí, amigo do Paulo Figueiredo, pessoal é covarde, covarde. Né? Se tivesse só pintando meio fio, não tinha problema. Mas o cara vai lá e põe todo mundo para dentro de um ônibus, cerca as famílias no meio da noite e joga todo mundo para a cadeia, né? E depois fica se vangloriando disso, dizendo, não, nós fizemos isso mesmo, e inclusive fiquei muito emocionado em falar com o presidente Lula e tudo mais. Eu espero que a CPMI do 8 de janeiro, é que infelizmente a composição dessa CPMI, que é majoritariamente governista, ela não é oposicionista, ela dificulta muito o aprofundamento desses trabalhos. A relatora, que é a senadora Elisiane Gama, é unha e carne com o Flávio Dino, portanto é governo até debaixo d'água. O Arthur Maia, presidente da CPMI, é um deputado muito equilibrado, uma pessoa muito correta, mas ele é só o presidente. Quer dizer, quem dá o tom dos trabalhos é a relatora, e a relatora é dos vermelhinhos total. Então, esse episódio do 8 de janeiro merecia, sim, uma investigação muito mais apurada, sem, novamente, fazer a ressalva aqui, sem passar a mão na cabeça daqueles que invadiram e depredaram o patrimônio público.